Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje o nosso assunto é hipnose. E para falar sobre esse tema, a nossa convidada é Eunice Kunzler. Tudo bem, Eunice? Tudo bem, e você, Grazi? Tudo jóia. E para a gente começar, vamos entender um pouquinho o que é hipnose, o que é hipnoterapia, se tem diversos tipos ou não. Sim. Então, existe sim dois grandes grupos de hipnose. Primeiro, a hipnose clínica, que é essa que eu pratico, que é num consultório, né, para tratar traumas, fobias e crenças também. E tem aquela hipnose de palco, Grazi, que é aquela que eu colo a pessoa no chão, né, às vezes alguma coisa que aparece nos filmes. Mas uma coisa já te adianto, é um mito aquilo que as pessoas passam nos filmes de que vai precisar tirar a senha do cartão de crédito, isso aí não existe. Ah, então ela não vai me hipnotizar aqui, bom, não é encontrar muita coisa, mas... Não, fica tranquila. Quando a pessoa está em estado hipnótico, ela só fala aquilo que é coerente para ela falar. Que ela fica então, totalmente consciente. Isso que eu ia te perguntar, ela tem uma consciência. Sim, total. Então, quando a gente fala na parte clínica, que é o teu trabalho, se eu fizer hipnose por algum trauma, então eu vou vir aqui, você vai voltar como se fosse uma regressão? Qual que é a diferença da hipnose para regressão? Isso anda junto? Como é que é? Isso anda junto. Na realidade, a regressão é uma das técnicas usadas dentro da hipnose. É uma das técnicas, mas na realidade ela é usada em 80% dos casos, porque quase tudo o que nós trazemos de traumas ou de crenças foi concretizado e implantado, vamos dizer, no nosso subconsciente quando a gente era criança. E esse negócio da gestação, né? Eu vou perguntar, porque como vocês acompanham no canal, eu fui mãe recente, tu pode ter um trauma, isso é mito ou verdade que o adulto teve um trauma durante a gestação? Pode haver sim, tem segmentos da hipnose, vamos dizer, que são mais profundas, tá? Que pode ir até outras vidas, não é a que eu trabalho, tá? Mas eu já tive, por exemplo, um cliente que ele foi até a festa de aniversário dele de 1 ano de vida. E na gestação, o bebê sente tudo o que acontece ao redor dele. Existem estudos, inclusive, de meses antes, né? De tipo 10 meses antes do que acontece na vida da mãe, na vida do pai, também já é somatizado ali na hora da fecundação. Então, a hipnose vai muito além do momento atual. Sim, vai, com certeza. Pode até para outras vezes, mas daí isso é uma questão mais já daí já entra mais um pouco na parte espiritual, que não é a que eu trabalho, E aí, quer que eu explique um pouquinho como que funciona uma sessão propriamente dita, acho bem interessante. Eu acho que essa é uma das principais curiosidades que as pessoas geralmente têm com relação à hipnose, tá? Como que é a sessão, né? Então, no primeiro momento, a pessoa me procura. Quando ela senta aqui do meu lado, a gente faz uma amnese, a gente tem uma série de perguntas que a gente faz para a pessoa, né? E geralmente a pessoa vem com um assunto específico, às vezes não. Dependendo do caso, eu consigo tratar, por exemplo, relacionamento e finanças junto, dependendo, não, né? Então, depende muito de cada caso, o quanto aquela crença, aquele problema está enraizado na vida, na mente da pessoa, né? Então, a gente faz essa primeira amnese, que é uma conversa, depois eu explico como que funciona, que eu, em alguns momentos, posso encostar na cabeça, no ombro, na mão, né? Mas isso não difere de nada a sessão presencial da online que eu faço, que ela funciona tão bem quanto a presencial. E na sessão, então, depois desse primeiro tem o pré-talk, que daí tipo, eu peço autorização para a pessoa, que ela realmente confie de 1 a 10, quanto que ela confia no meu trabalho, quanto ela está disposta a se abrir. E isso, Grazi, é um ponto bem importante. Porque assim, se a pessoa não vier aqui para realmente se abrir, realmente me contar quais são os traumas dela e me contar coisas da vida dela, eu não tenho como ajudar essa pessoa. Então a pessoa realmente tem que vir totalmente aberta, né? Sim, porque senão não vai nem funcionar a hipnose. Não vai, porque daí eu não vou conseguir ajudar. A pessoa tem que querer, né? E querer assim, de 1 a 10, 10. Senão não adianta, assim.
E aí, é claro que existem casos em que a pessoa... Eu começo com uma regressão, a pessoa não consegue, porque daí a regressão, o que é, Grazi? Então, depois da amnese, que são as perguntas, o pré-talk, que eu explico como é que é, tem a sessão propriamente dita. E aí, na sessão, eu coloco a pessoa num relaxamento profundo, que o estado hipnótico, para vocês entenderem melhor, é mais ou menos como se... Sabe aquele estado de estar quase dormindo, e aí daqui a pouco tu lembra, amanhã preciso levar o filho em tal lugar? Então, é esse estado aqui, tipo, tu tá relaxada, não tá pensando em nada e de repente tu pensa num assunto. E é esse assunto que a gente vai trabalhar. E é por isso que a hipnose é tão certeza, num tratamento ela é tido como uma terapia breve, que não precisa de muitas sessões, porque quando você tá nesse estado, o que a gente instala na mente é que fica forte. É o que, tipo, vai se sobressair no teu dia a dia. E aí, então, estando nesse relaxamento, eu conduzo a pessoa a alguma situação, por exemplo, a pessoa vem trabalhar sobre relacionamento. E aí eu coloco ela, por exemplo, num corredor com várias portas e faço ela escolher uma porta e faço ela colocar a mão na maçaneta, e quando ela tiver com a mão na maçaneta, eu então dou a ordem, vamos dizer assim, para a mente dela de que assim, agora você vai abrir essa porta quando eu contar até 3, e no 3 você vai acessar aquela memória específica que te trouxe esse trauma de relacionamento. E aí a pessoa pode ir, ou em situações no colégio, quando tinha, sei lá, 8 anos, 14 anos, não importa a idade. Pode ser que vá para alguma coisa que aconteceu em casa, com o irmão, o mesmo pai e a mãe, e aí a gente trabalha isso. A gente vai usando então a neurolinguística, a PNL, ressignificando esse sentimento, esse pensamento que ela teve naquela situação. Importante. Aí tu falou uma palavrinha aí até para explicar. PNL, a programação neurolinguística. O que é essa programação neurolinguística? Porque a gente lê ela separado da regressão, enfim. O que seria a programação neurolinguística? A PNL, a programação neurolinguística, na realidade, assim, é de neuro, mente, subconsciente, linguística, tu fala. Então, são coisas que tu fala, são frases, insights, coisas positivas que tu instala na pessoa nesse momento em que ela está hipnotizada. Seria uma ferramenta dentro da hipnose. A gente pode usar ela como ferramenta dentro da regressão, ou a gente pode fazer também uma sessão, se a pessoa às vezes, que já aconteceu, dela não conseguir lembrar do momento no passado, porque às vezes a pessoa mesmo que esteja 10%, né, queira de 1 a 10, se abrir aqui, ela não consegue, por outros bloqueios que ela tem. Às vezes, pensamento, numa primeira sessão, ela não consegue. Então, o que eu faço? E aí eu trabalho única e exclusivamente com a PNL e não com a regressão. Né? Então, dá para usar a PNL como uma ferramenta que, vamos dizer, é 70% da regressão, ou então 100% PNL. Que daí eu jogo ela para o futuro, ou coloco ela, por exemplo, numa sala de cinema, e aí ela, na tela a gente coloca a vida atual, que ela não quer mais, faço ela vivenciar, sentir, inclusive faço a pessoa sentir cheiros e dela visualizar bem, coloco uma coisa na mão dela como se fosse uma pedra para ela quebrar aquela tela, e aí eu coloco a vida que ela deseja. Então, a hipnose clínica, ela se resumiria em auxiliar a pessoa a um trauma. Isso aí. Um trauma, uma crença, uma fobia, um medo, pessoa de ansiedade. Eu trato muitas pessoas que têm problemas de ansiedade, né? E tudo isso foi criado na infância, pode ter certeza. Que loucura, gente. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, deixa no vídeo também, porque às vezes a gente vai conversando os assuntos e vai surgindo, né? Claro. Dúvidas, questões. Vocês que estão assistindo vídeos têm alguma ansiedade? Praticamente quase todos nós. É que a diferença, às vezes as pessoas me perguntam qual a diferença no início de ansiedade e depressão. Depressão é a pessoa que vive no passado e ansiedade é a pessoa que vive no futuro. E qual é o tempo que nós temos para viver? Nós só temos agora. O passado já foi e o futuro a gente não sabe se vai vir. Então, claro que é importante a gente ter metas, é importante a gente visualizar aquilo que a gente quer,
Mas assim, se eu ficar pensando só amanhã, digamos que amanhã eu tenho uma festa para ir, aí eu vou ficar só pensando que roupa que eu vou vestir, meu Deus, será que vai, quem é que vai estar lá, será que eu vou me sentir bem, então, e esquece de viver o hoje, e a gente só tem o hoje, a gente só tem o presente. E assim, eu troco de emprego, não consigo me encontrar. A gente tem técnicas dentro da hipnose que a gente joga a pessoa para o lado A ou para o lado B, por exemplo, quer trocar de profissão, não sabe que faculdade escolher, né? Isso é muito importante para você que está olhando agora, bem em janeiro, que é quando o pessoal começa a procurar recolocação de emprego, trabalho, né? Começa janeiro adentro aí com essas questões. Então, quer dizer, com 18 anos a gente escolhe uma carreira. Sim. Sem ter muita... Não, experiência nenhuma de nada, né? Experiência zero, achando que na pesquisa que foi feito lá nos testes vocacionais, enfim, ou o que desejar. A gente tem como, com a hipnose, modificar isso tudo. Sim, tem. Uma pessoa que troca de namorado, eu tenho principalmente mulheres, né? Eu tenho homens também que eu atendo, né? Mas a maioria ainda é mulheres em termos procurando um relacionamento sério, né? Eu faço ela buscar no passado referências de que é possível ter um relacionamento com respeito, com reciprocidade, de ser amada, dela não precisar tomar todas as decisões sozinhas, que existem sim homens que servem como um marido que tu sonha para ti. Mulherada, vamos fazer hipnose nisso aí, vai acabar vai dar namoro. Se for relacionado à mente e no físico, por exemplo, assim, tô sempre com dor de estômago, mas essa dor de estômago é referente, Grazi, à ansiedade ou a alguma coisa que tu sempre tá pensando, eu penso naquilo, daí me dá dor de estômago, daí nesse caso até o físico, a hipnose consegue resolver. E uma coisa que agora tu falou sobre, tu entrou quase no tema saúde, né? Sim. As pessoas que têm alguma doença já pré-existente ou até uma doença mais câncer, alguma coisa assim, essa técnica ela ajudaria em que sentido? No sentido que eu jogo a pessoa para o futuro e faço ela se visualizar sadia. Faço ela se visualizar curada. Porque quando você está nesse estado hipnótico, por isso que assim, tem 3 coisas que a mente grava enquanto a gente dorme. Por isso é importante a gente ter uma noite de sono tranquilo, pelo menos algumas horas. Eu sei como recém-mãe é difícil, eu passei por isso também. Mas por que é tão importante a gente dormir no mínimo 6, 7 horas? Porque durante o nosso sono são guardadas na memória de longo prazo 3 coisas importantes que aconteceram durante o dia. A primeira é tu tendo as tuas metas claras, de como tu quer um marido para ti, de que trabalho tu quer, quanto tu quer ganhar, tá? Tu ter isso bem claro, então aquilo que acontecer durante o dia, que é para te levar para tua meta final, vai ser gravada para a memória de longo prazo. Coisas que te impactaram emocionalmente, isso pode ser positivo ou negativo, por isso que a gente tem que cuidar muito assim de não olhar noticiário negativo, coisas pesadas assim. Lá em casa a gente não assiste noticiários, lá em casa é só coisas positivas, só música, só alegria, a gente dança dentro de casa e tal. Então uma coisa que te gere emoção durante o dia, então positiva ou negativa, vai para a memória de longo prazo quando você dorme. E a última coisa que você viu, lembrou, sentiu antes de dormir. Por isso, então, quando você tem uma meta, é importante tu visualizar aquilo, né? Colocar num cartaz, ou mesmo repetir, ou mentalizar, porque quando tu tá quase dormindo ali, tu já tá no estado hipnótico. Então, você estando no estado hipnótico, é aquilo que vai para a memória de longo prazo e é aquilo que vai fortalecer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença grave, se ela vier aqui e a gente fazer dentro do estado hipnótico, se visualizar curada, a chance dela se curar é muito maior. Ela vai estar mais propensa até aquelas doenças autoimunes. Exato. Nossa, doença autoimune total. Porque assim, a gente tem que se visualizar. Porque enquanto tu tá dentro do problema ali, no círculo vicioso, tu tem uma doença grave, ou não tenho dinheiro, ou alguma coisa, tu só foca naquilo, tu fica 24 horas por dia pensando nisso. E aí é interessante que uma outra dúvida que a maioria das pessoas tem, eu lembro que eu tratei durante a sessão de hipnose?
Sim. 5% da nossa mente é consciente. São coisas que a gente lembra no dia a dia. Eu sei dirigir, são conscientes. 95% são inconscientes. E é esses 95% que a gente traz para o consciente. Então, aquilo que tu trata na sessão de hipnose, tu nunca mais esquece. Pelo contrário, a gente vai fazer tu lembrar coisas que tu não lembrava que aconteceram na tua vida. Bem interessante. Bem interessante, porque aí tu pode tratar a hipnose até como quem está fazendo provas, concursos, sim, né? Sim, exato. Consigo jogar ela para frente, ela visualiza. Falar em concurso é bem pertinente, porque tem uma amiga minha lá de Vacaria, que ela vai fazer o concurso do Banrisul nesse domingo, e em dezembro ela me pediu um áudio especial para ela. Eu fiz configuração tipo dela com o marido, os filhos dela, ela se visualizando agora como estudando, dela domingo que vem agora fazendo a prova, de dali a alguns dias ela olhando o gabarito, de em fevereiro ela olhando a lista dela. Eu joguei ela dentro desse áudio até o dia da posse. Como ela acordou de manhã, como ela dormiu naquela noite, como ela foi recebida pelo gerente e pelos colegas. E aí ela está há um mês ouvindo esse áudio que eu fiz especialmente para ela e se imaginando que é isso que traz a nossa realidade. Porque tudo que existe hoje, né, essa poltrona, esse prédio, essa câmera, esse celular, tudo antes de se tornar realidade foi imaginado por alguém, colocado no papel, desenhado e depois criado. Então é por isso que o segredo é se visualizar naquilo. É se visualizar. Só que não adianta só falar assim, vou ser rica, vou ser rica, vou ser rica. Não. Tu tem que colocar sentimento nisso. Tu tem que se enxergar. Por isso quando dizem, por exemplo, assim, quer comprar um carro novo, que carro tu quer? Tu já foi na concessionária fazer um test drive, tu já entrou dentro, tu entende? É isso. É para tu não só enxergar, mas como tu sentir como já tendo aquilo. E é isso que eu faço na sessão de hipnose. Eu faço a pessoa se colocar naquela situação. Então, além de a pessoa se visualizar, ela também consegue quebrar algum problema que ela teve. Claro, com certeza. Para recapitular para o pessoal que está olhando, então a hipnose é consciente. Consciente, totalmente. Consciente e em hiperfoco. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu olho para você, eu olho para a câmera. Eu gente, nem sei, essa pergunta é ela que a gente se ajeita na poltrona, entende? A gente está consciente, mas a gente está preocupada com outras coisas. Se a luz está boa, se o ângulo está bom, né? Se a gente está sentado direitinho, a gente está preocupada. Na hipnose, na sessão, estando em estado hipnótico, tu não se preocupa com nada disso. Tu larga o corpo, tu chora, sabe? Tu vive aquilo. E aí é isso que faz o sentimento. E tu não pensa nas contas que tu tem, tu não pensa no marido, nos filhos, tu não pensa em nada. Tu só pensa aquilo que a gente está trabalhando aqui. Ali. Exato, em hiperfoco. E é por isso que é tão eficiente. Então, eu posso utilizar a hipnose para ter um hiperfoco profissional também? Também, totalmente. Totalmente. Não só para esquecer, para saber onde é que é. Não. Vamos supor, você tem uma meta, não vai ter que atingir como tu deu o exemplo ali. Isso então aí. Pode usar isso? Pode. Em relação... Bom, criar alta performance, eu tenho inclusive técnicas, se a pessoa, por exemplo, precisa falar em público, que ela tem medo, coisa assim, tudo a gente pode tratar aqui. É muita coisa, então, que trata, porque eu já imaginei só aquele pessoal sendo hipnotizado no palco. Não, nada a ver. Eu achava aquilo lá e eu ficava pensando como que aquela pessoa entra naquele estágio hipnótico em tão pouco tempo? É que tem técnicas, né? A forma de entrar no estado hipnótico é o mesmo, é real aquilo que eles grudam a pessoa no chão. Que a pessoa... não é um teatro combinado. Não é teatro, mas o que é feito? Não poderia, mas vou dar deixa aqui para vocês, tá? Na realidade, primeiro é feito um teste com todas as pessoas que estão ali, tá? E aí, quem é o profissional de hipnose, ele sabe qual é a pessoa que é mais sugestiva e menos sugestiva. Que nem eu falei antes ali. Nem todas as pessoas na primeira sessão conseguem visualizar algo do passado. Aí eu mudo de técnica, né? E aí,
tem pessoas que sentam aqui de primeira, nossa, já viajam para o passado. Então tem pessoas mais sugestivas e pessoas menos sugestivas. Então o profissional já sabe. Então ele faz primeiro algumas técnicas geral e aí ele já vê aquela loira, aquela morena, aquele lá no fundo. Esses aí são fáceis de hipnotizar. Ele pega essa pessoa porque elas são mais sugestionáveis. Então isso também poderia auxiliar os profissionais de RH? Também. Eu não sei, pensei nisso agora. Mas Também. É que tudo são técnicas, né? E você vai aprendendo o corpo humano, né? E aí você vai pegando, às vezes só da forma da pessoa falar e coisa, eu já sei. Não, essa que vou usar essa técnica, que vou usar outra. Sim, não vou falar isso, vai para outro caminho. Exatamente. Claro que aqui sempre o meu intuito é levar a pessoa para onde ela quer. Mas, por exemplo, eu estou tratando a pessoa para uma cura de doença. Estou fazendo ela se visualizar curada. Aí, se no meio disso eu disser assim, qual que é a senha do teu banco? O consciente dela vai dizer, não, peraí, tô tratando doença, o que é a senha do banco? Tu entende que não é coerente e que o subconsciente vai bloquear? Não vai responder? Então não precisa ter medo, hipnose não é um bicho de 7 cabeças. E começando o ano, eu tô hipnotizada, não é brincadeira. É que na realidade, Grazi, não é que eu hipnotizo a pessoa, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? E na realidade a gente só troca de estágio de hipnose. Porque, por exemplo, se tu todo dia faz o mesmo trajeto para o trabalho e tu sempre faz aquele mesmo caminho, tem algum dia que tu tá pensando num outro assunto, tu chega no trabalho e tu nem lembra como tu chegou lá. Tu não lembra o que aconteceu no caminho, quer dizer que tu já está hipnotizado. Sugestionável aquilo. Isso, exatamente. Ou então tá sentado assistindo um filme. Pode alguém falar alguma coisa do lado, tu não ouve, tu tá hipnotizado por aquele filme. Então a gente só troca de estágio porque a gente está hipnotizado o tempo inteiro. É isso. Muito obrigada por participar do canal. Muito obrigada a você, Grazi, pela oportunidade de demonstrar meu trabalho. Estou à disposição. Beijo, pessoal. Tchau.